Meu nome é Ana Vitória Marcondes. Tenho 31 anos. Ontem à noite, no casamento da minha meia-irmã, ela me deu um tapa na frente de 500 convidados. Ela me humilhou, me chamou de lixo. Todo mundo ao redor começou a rir. Eu não discuti. Não revidei. Só fiquei ali parada, em silêncio. Mas então, o noivo dela de repente deu um passo à frente e gritou: "Você faz ideia de quem ela é?" E naquele momento, a festa inteira mudou. Antes de eu contar o que realmente aconteceu, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e me contar nos comentários de onde você está assistindo. Agora, vamos começar. A música estava alta. Luzes suaves, daquelas que deixam tudo mais bonito, iluminavam o salão. Pessoas riam, conversavam, comemoravam. Era um casamento lindo, o casamento da minha meia-irmã. Eu estava perto do fundo do salão, longe da multidão, segurando uma taça de água que eu nem tinha encostado. Ninguém me notava. E, sinceramente, eu preferia assim. Fazia anos que eu não via aquela família. Anos desde o dia em que me mandaram embora e disseram para nunca mais voltar. Mas quando o convite chegou, sei lá por quê, eu ainda vim. Talvez esperasse um desfecho, um ponto final. Talvez quisesse ver se alguma coisa tinha mudado. Mas ali, vendo eles rirem juntos, eu percebi, nada tinha mudado. Para eles, eu ainda era a mesma garota que eles descartaram. Nem sempre fui assim. Houve uma época em que eu implorava pelo amor deles. Eu era nova, uns 16 anos. Minha mãe tinha falecido e meu pai casou de novo rapidinho. Foi aí que ela entrou na minha vida. Minha meia-irmã. Desde o começo, ela deixou claro que eu não pertencia àquele lugar. Ela tinha tudo: atenção, cuidado, amor. E eu não tinha nada. Se algo dava errado em casa, a culpa era minha. Se ela chorava, sobrava para mim. Se ela queria alguma coisa, eu tinha que abrir mão. No começo, eu me calei. Achava que se me comportasse bem, se não arrumasse confusão, talvez eles me aceitassem. Mas esse dia nunca chegou. Eu ainda lembro da noite em que tudo acabou. Estávamos na mesa do jantar quando minha meia-irmã começou a chorar do nada. Disse que eu tinha estragado o vestido dela. Não tinha estragado, mas ninguém me perguntou nada. Meu pai nem olhou para mim. Só apontou para a porta e disse: "Some." Assim, sem explicação, sem chance. Fiquei ali parada, esperando alguém impedir ele, alguém dizer que não era verdade. Mas ninguém disse. Então eu saí. Naquela noite, perdi minha casa e minha família. Os primeiros anos foram os mais duros. Não tinha dinheiro, não tinha apoio, não tinha ninguém em quem confiar. Fiz bicos, lavei copos, morei em quartos de pensão. Às vezes nem sabia onde ia dormir. Mas continuei, porque não tinha mais nada a perder. Devagar, as coisas começaram a mudar. Estudei. Trabalhei mais do que qualquer um ao meu redor. Errei muitas vezes. Mas aprendi com cada erro. E, pouco a pouco, construí algo que ninguém poderia tirar de mim. Os anos passaram e um dia eu percebi que não estava mais sobrevivendo. Eu estava vencendo. A mesma garota que chamaram de inútil tinha construído algo maior do que eles poderiam imaginar. Mas nunca voltei. Nunca contei para eles. Nunca mais precisei da aprovação deles. E agora, ali estava eu, no casamento da minha meia-irmã, vendo ela viver a vida que sempre achou que merecia. Ela parecia feliz. Vestido perfeito, maquiagem perfeita, vida perfeita, como sempre. Por um instante, pensei em ir embora. Não tinha motivo para ficar. Mas antes que eu pudesse me mexer, ouvi a voz dela. Alta, cortante, chamando meu nome. Cabeças começaram a virar. Pessoas olhavam para mim. Eu sentia os olhares, julgando, curiosos. Minha meia-irmã veio caminhando na minha direção, o salto alto ecoando no salão. O sorriso dela tinha sumido, substituído por algo frio. "Você realmente veio?" disse ela, com a voz alta o suficiente para quem estava perto ouvir. Eu não respondi. Só olhei para ela, calma. Ela chegou mais perto. Os olhos dela percorreram meu vestido simples, minha presença quieta. E eu pude ver na cara dela, nojo. "Olha para você", ela falou, balançando a cabeça. "Achou mesmo que podia ficar aqui,
com gente como a gente? Os convidados perto começaram a cochichar. Eu senti a tensão aumentar, mas fiquei em silêncio. Como antes. E talvez isso a tenha deixado com mais raiva ainda. Ela riu. Uma risada afiada, de deboche. Deixa eu adivinhar, continuou, mais alta agora, fazendo questão que mais gente ouvisse. Você veio aqui na esperança de conseguir alguma coisa de mim. Eu não disse nada. Não precisava. Mas nos olhos dela, meu silêncio parecia fraqueza. E aí aconteceu. Sem aviso, a mão dela levantou e acertou o meu rosto. Um tapa seco ecoou pelo salão. Por um segundo, tudo ficou em silêncio. Aí as pessoas começaram a rir. Baixo no começo, depois mais alto. Era entretenimento. Como se eu não passasse de uma piada. Minha bochecha ardia, mas eu não toquei nela. Não reagi. Não falei. Só fiquei parada, em silêncio. Ela chegou mais perto de novo, baixando a voz, mas ainda assim alta o suficiente para outros ouvirem. Você não pertence a esse lugar, disse. Nunca pertenceu. E enquanto o riso continuava ao meu redor, eu percebi uma coisa. Isso não era mais o passado. Eu não era mais aquela garota indefesa. Não mais. Mas ainda assim não me mexi. Ainda assim não disse uma palavra. Porque eu não precisava. E foi aí que alguém se adiantou. Você faz ideia de quem ela é? A voz foi alta e firme, cortando a risada como uma lâmina. O salão ficou em silêncio, e todas as cabeças se viraram. Eu não precisava olhar para saber quem era, mas olhei mesmo assim. O noivo da minha meia-irmã. Ele estava a poucos passos, os olhos fixos em mim. Não nela. Em mim. E havia algo na expressão dele que eu não tinha visto antes. Choque. Choque real, inconfundível. Minha meia-irmã franziu a testa, confusa. O que você está fazendo? Perguntou, tentando disfarçar com um riso. Relaxa, não é nada. Ela é só, para. A voz dele foi calma dessa vez, mas firme. Daquele tipo de calma que faz as pessoas ouvirem. O tipo de calma que piora as coisas. Ele deu mais um passo à frente, ainda olhando para mim como se tentasse confirmar alguma coisa, como se não acreditasse no que via. E então ele disse meu nome devagar, cuidadosamente. Senhora Marcondes. Um murmúrio percorreu a multidão e as pessoas começaram a cochichar. Minha meia-irmã congelou. O que você disse? Perguntou. Ele não respondeu ela. Ainda olhava para mim, esperando. Por um segundo, pensei em falar alguma coisa, explicar, impedir que aquilo saísse do controle. Mas aí eu lembrei do som da mão dela, das risadas, das palavras, você não pertence a esse lugar. Então eu disse, nada. Foi o bastante. A expressão dele mudou de dúvida para certeza. Ele soltou o ar devagar e passou a mão no cabelo, então se virou para minha meia-irmã. E pela primeira vez, havia raiva nos olhos dele. Não uma raiva pequena, não confusão. Raiva de verdade. Você tem ideia do que acabou de fazer? Perguntou. Ela piscou, completamente perdida. Do que você está falando? Disparou. Você está exagerando. Ela não é ninguém. Ninguém, repetiu ele. Uma risada curta, incrédula, escapou antes que ele balançasse a cabeça. Ninguém, disse de novo, mais baixo dessa vez. Ele chegou mais perto dela, abaixando ligeiramente a voz, mas não o suficiente. Todos ainda podiam ouvir. A ninguém que você acabou de dar um tapa, disse ele devagar, é a dona da holding Marcondes Global. As palavras caíram pesadas. Todo mundo ouviu claramente. Sem confusão, sem engano. Marcondes Global. Uma das maiores empresas do país. Negócios de milhões. Parcerias internacionais. Um nome que as pessoas respeitavam. E agora, cada pessoa naquele salão virava a cabeça devagar para olhar para mim. Minha meia-irmã encarou ele, depois mim, depois ele de novo. E de repente, ela riu. Mas dessa vez, não era confiante. Não era de deboche. Era nervoso, quase desesperado. Para de brincar, disse rápido. Isso não tem graça. Não estou brincando. A voz dele não mudou. Nem um pouco. Foi ela quem construiu tudo, continuou.
Ela é a razão de metade das nossas parcerias internacionais existirem. As pessoas estavam se virando agora, olhando mesmo para mim. Não com diversão, não com julgamento. Com outra coisa. Confusão. Dúvida. Espanto. Minha meia-irmã balançou a cabeça. Não, disse. Não, é impossível. Apontou para mim. Ela saiu de casa sem nada, continuou. Não conseguia nem cuidar de si mesma. Como ela poderia? Porque ela não é mais a mesma pessoa, cortou ele. Aquilo doeu mais do que qualquer coisa. Porque era verdade. Ele se virou para mim de novo, o tom mais suave, só um pouco. Por que você não disse nada? Perguntou. Eu olhei para ele, depois para as pessoas ao redor, todos aqueles rostos que um dia me menosprezaram, agora encarando como se vissem uma estranha. E dei a resposta mais simples. Não precisei. Silêncio de novo. Mas dessa vez, era diferente. O rosto da minha meia-irmã tinha mudado completamente agora. A confiança tinha ido embora, substituída por algo frágil, incerto. Você está mentindo, disse ela. Mas a voz não era mais forte. Tem que estar mentindo. Ele nem olhou para ela. Já vi ela em reuniões de conselho, disse. Já vi gente com o dobro da minha idade se levantar quando ela entra na sala. Pronto. O salão mudou. Dava para sentir, como se o próprio ar tivesse se transformado. As mesmas pessoas que riam minutos atrás estavam completamente em silêncio. Minha meia-irmã deu um passo para trás, depois outro. Como se tentasse se distanciar de mim, da situação, da verdade. Isso é ridículo, murmurou. Você está destruindo meu casamento por causa disso. Foi aí que ele finalmente olhou para ela. Olhou mesmo. E o que ela viu nos olhos dele a fez parar de falar. Não estou destruindo nada, disse ele quieto. Você destruiu. As palavras pairaram no ar. Pesadas. Definitivas. Ela encarou ele. Você não pode estar falando sério, sussurrou. Ele não hesitou. Estou. Um longo silêncio se seguiu. Sem música, sem risadas, sem movimento. Só centenas de pessoas assistindo. Então ele deu um passo para trás e disse a única coisa que ninguém esperava. Não posso casar com você. As palavras ecoaram no salão. Não posso casar com você. Por um segundo, não pareceu real. Aí tudo desabou. O que você está dizendo? Gritou minha meia-irmã, a voz falhando. Esse é meu casamento. Ela agarrou o braço dele com força. Você não pode fazer isso por uma coisa tão pequena. Ele puxou a mão dele devagar. Isso não é pequeno, disse. Isso mostra quem você realmente é. A confiança dela tinha ido embora agora. Completamente. Ela olhou em volta, desesperada. Mãe, pai, falem alguma coisa, choramingou. Meu pai se adiantou rápido, tentando controlar a situação. Olha, disse ele pro noivo, forçando um sorriso. Isso é só um mal-entendido. Os ânimos estão exaltados. Não vamos tomar uma decisão assim. Minha madrasta concordou, acenando. Sim, exato. Ela não sabia. Qualquer um poderia cometer esse erro. Aí aconteceu algo inesperado. Minha meia-irmã se virou para mim. Os olhos dela estavam cheios de pânico agora. Não raiva, não orgulho. Medo. Diz alguma coisa, pediu para mim, a voz tremendo. Fala para ele que não é nada demais. Fala para ele parar com isso. Pela primeira vez em anos, ela estava me pedindo ajuda. O salão ficou completamente quieto de novo. Todo mundo assistia, esperava. Meu pai chegou mais perto de mim. O tom dele mudou. Mais suave, cuidadoso. A gente errou, disse ele. Mas isso é a vida da sua irmã. Não deixa esse casamento acabar por causa de um momento. Minha madrasta completou rápido. Por favor, fala alguma coisa. Ele te respeita. Ele vai te ouvir. Eu olhei para todos eles. As mesmas pessoas que um dia me expulsaram estavam agora na minha frente pedindo ajuda. Devagar, desviei o olhar para minha meia-irmã. A maquiagem dela estava perfeita, o vestido estava perfeito, mas o rosto estava cheio de medo. Por favor, sussurrou ela.
Não deixa ele me abandonar. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Aí eu falei, calma, simples. Isso não tem nada a ver comigo. Eles congelaram. Eu olhei pro noivo dela. Essa é sua decisão, falei. Não minha. Ele concordou devagar, como se já soubesse. Então eu recuei, criando distância entre eles, entre a situação, entre o passado. Minha meia-irmã balançou a cabeça, as lágrimas finalmente caindo. Não, sussurrou. Você não pode fazer isso comigo. Mas eu já tinha feito. Não com vingança, não com raiva. Só não dizendo nada. Meu pai tentou uma última vez. Espera, disse ele. Mas eu não parei. Me virei e comecei a andar em direção à saída. Ninguém ria agora. Ninguém falava. Atrás de mim, eu podia ouvir ela chorando, a voz falhando, o casamento perfeito desmoronando. Mas não olhei para trás. Porque algumas coisas não merecem uma segunda chance. E algumas pessoas só entendem o seu valor quando é tarde demais. Então eu fui embora quieta, calma. Exatamente como fiquei ali antes. Mas dessa vez eu não era invisível. Eu era aquela que eles nunca esqueceriam.